Haris Kairene, estamos aqui iniciando mais uma aula, mais um momento juntos, agora no nosso canal A Rota da Teologia, que hoje iremos falar sobre o tulipe. Você conhece o tulipe? Tulipe, dentro do calvinismo, é os 5 pontos que o calvinismo tem como seus pilares, suas bases centrais dentro da proposta que defende a doutrina ou a teologia calvinista, né? Então, o primeiro ponto do tulipe é a depravação total, aonde eles defendem que todo o ser, todos os homens, toda a humanidade nasceu em um estado degradativo moralmente e, com isso, depende totalmente de um auxílio, de uma ajuda, de uma intervenção para poder sair dessa condição. Por si própria ou por si próprio, o ser humano não pode conseguir vencer e sair dessa condição de depravação e degradação total que lhe pertence, que está inerente a ele. O estado que ele está é um estado de degradação total. Outro ponto de vista, que é o segundo elo, ou o segundo parâmetro do tulipe, ou da proposta dos 5 pilares do calvinismo, é concernente à eleição incondicional, aonde eles defendem que a pessoa, o ser, tem uma parte da população da humanidade que está eleita. Então essa humanidade, a partir do momento que esse ser se encontra eleito, ele está garantido no aspecto salvífico. Incondicionalmente, ele não irá perder a salvação. A salvação está lhe atribuída de uma forma, ou outorgada de uma forma garantida, aonde não existe condição nenhuma, ou forma nenhuma, ou meio nenhum de ele vir a perder, porque ele já alcançou a garantia de uma salvação e de uma condição de eleição, vamos dizer assim, que lhe faculta a condição de não vir a perder de forma alguma. Está garantido e nada pode abstrair, retirar ele dessa condição de eleição incondicional. Tá? Outra questão, expiação, ela não é ilimitada, ela é limitada. Ou seja, Cristo, eles interpretam o termo lá mundo, cosmos, tá? Lá referente ao sacrifício expiatório de Cristo, só àqueles a qual estavam em Cristo, com Cristo e seguiam a Cristo. Então, Cristo morreu para uma parte, ou seja, para aqueles que estão predestinados, eleitos e reservados para a salvação. Para esse, Cristo morreu e proporciona com isso o perdão dos seus pecados. Agora, para outros que não aceitaram, outros que são céticos, que são ateus, que são contrários e que rejeitaram a Cristo, então Cristo não morreu por eles. Uma total heresia, além das outras que eu já apresentei, nós vemos aí nesse ponto da expiação limitada. Outro é a graça irresistível. Para eles, a graça é de uma forma absolutamente irresistível, ou seja, uma vez que eu fui absorvido pela graça, nada impede e nada vai me retirar essa graça. O pecado, se eu praticar, o abandono, se eu praticar, o que eu vir a fazer no meu percurso de carreira cristã não irá me abstrair do alcance da graça irresistível que está inerente a mim como eleito. Perseverança dos santos, ou seja, existe em mim uma condição, e essa é uma condição inerente à salvação. Nada me retira desta condição de salvo. E com a perseverança dos santos, inclusive, vai defender justamente que, uma vez que eu alcancei a salvação, tá?
como eleito, nunca vou poder perder essa salvação. Ela é assegurada de uma forma imutável pela vontade do Deus onipotente. Tá? Uma vez que nenhuma condição da parte do homem determina a sua escolha. Certo? Não é o homem que escolhe, e sim Deus. Não existe para eles o livre-arbítrio. O homem que foi eleito, ele não irá de forma alguma negar a Cristo, e não existe hipótese nenhuma de ele rejeitar a fé em Cristo. Por quê? Porque ele foi reservado de uma forma, vamos assim, prepositiva de ser salvo, e assim será, e nada, decisão nenhuma dele irá interromper essa salvação. Tá? Então são esses os 5 pontos que propõe o Tulip e que defende o Tulip dentro da proposta em que eles abraçam do calvinismo. O calvinismo, então, conhecido por muitos como a teologia de uma vez salvo, salvo para sempre, ela vem com essas propostas de reservar uma garantia, uma falsa garantia, né, que eu vou até propor, uma garantia sem fundamento, muitas das vezes, que se eu fui eleito, fui salvo, Cristo me comprou com o seu sangue, foi expiado na cruz do Calvário por mim, eu já automaticamente estou salvo. Não vai ser meus deslizes, não vai ser meus pecados, não vai ser minhas falhas, não vai ser a minha até blasfêmia, a minha rejeição, se eu rejeitar, até se me tornar um cético, nada disto vai interromper a minha condição de ser salvo, a minha condição de estar em Cristo e estar com Cristo. Então esse é um grande erro que prima o calvinismo. Tá? Então o calvinismo nesse aspecto tem um grande vacilo, e aí é que começa a extrair e retirar o verdadeiro sentido bibliocêntrico das Escrituras Sagradas, que defende sim que o homem tem que lutar pela sua salvação, defende sim que o homem tem que perseverar sendo fiel a Cristo até o fim, e que o homem sim tem livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, e se ele rejeitar a Cristo, e se ele abandonar a Cristo, e se ele tornar-se um cético, e se ele pecar, virá juízo sim, virá, a justiça será efetivada, e ele poderá perder e perderá sim a sua salvação, porque ela não é garantida, ou ela não é afiançada de uma forma em que ele não venha, que não venha a perder a salvação, de que ele não venha a ter a condição de que nada lhe interrompe essa condição, essa oportunidade e essa posição de salvo. Tá? Pode ser interrompida, pode sim. Por quê? Porque se pecou, se afastou, distanciou, abandonou, perdeu a graça. A graça não é irresistível, ela é irresistível. Eu tenho a graça se eu quiser a graça. Eu me absolvo da graça se eu quiser me absorver da graça. E eu vou a Cristo se eu quiser ir a Cristo. Essa é a questão que tem que ser pensada, avaliada e defendida dentro do contexto arminiano do livre-arbítrio, que é o arminianismo vamos assim, uma refutação aos 5 pontos antinomianos do calvinismo, antititomianos e até muitas das vezes antibíblicos do calvinismo. Então era essa a minha palavra sobre a tulipe.